Olá, sejam bem-vindas a mais um podcast da família Somos Ana. Eu sou Sharon, tá? Apresentadora desse projeto lindo que o Senhor nos proporcionou. Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, que já já eu vou mostrar para vocês quem é. E você que está assistindo esse vídeo, que ainda não segue nosso canal, se inscreve, tá? Atualiza lá, ativa o seu sininho para você fazer parte, para você assistir todos os nossos vídeos, que você vai ser muito edificado, eu tenho certeza. E eu tô com uma pessoa maravilhosa, que é a Esté. Acho que vocês já conhecem esse nome, né? A Esté Alves, né? A gente vai conversar um pouco, vai ser um bate-papo para ela nos contar o que é que ela tá vivendo nesse grupo, né? E eu vou passar para ela. Oi, Esté, tudo bem? Olá, meninas, muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês, né? Falar mais um pouquinho do que a mesa, né, fez na minha vida, o que o Senhor sinalizou através desse grupo Somos Anas, né? Assim, eu não sei se eu não vou conseguir não chorar, porque quando eu falo dessa mesa, para mim foi um marco na minha vida, foi algo sobrenatural que o Senhor sinalizou e me atraiu para esse lugar para me viver o que eu vivo hoje nele, sabe? É muito gratificante. É bem gratificante mesmo. Eu faço parte dessa mesa. Como eu sempre estou falando aqui, todos os dias é uma renovação, né? É uma cura para as nossas almas. E, Esté, eu quero que você fale para a gente, né? Para essa mulherada que está aqui nos assistindo, como que você entrou no Grupo Anas? Há quanto tempo você está nessa mesa que o Senhor prepara, né? Para a gente todos os dias? Bom, eu tô no grupo Somos Anas desde quando iniciou, né? Que a Gabi lançou o link no Instagram dela. Eu entrei, tipo, de muito curiosa, que eu tinha pavor de grupo. Eu entrei pra ver o que esse povo tá arrumando. E fiquei. O Senhor me atraiu de uma forma, né? Eu fui ficando. Sem comentar nada, eu era bem quietinha, eu era aquelas que ficavam ali só observando e doida para dar um pitaco, mas ao mesmo tempo a rejeição era tão grande que eu ficava assim, mas se eu falar e ninguém, né, me der ouvido, ou ir contra aquilo que eu acredito e tal, então eu me recolhia, sabe? Eu não me posicionava. Até que o belo dia veio o café, né? Iniciou-se o café, né, com Jesus às 3 da tarde, através da Aline, que Deus sinalizou para as meninas. E essa mesa o Senhor foi me curando. Eu sentava assim com muita cargas, né, muitos pesos, muitos traumas, muito medos. Tinha muita religiosidade, e eu ficava ali já isso. Eu lembro que minha primeira reunião, eu entrei, eu falei assim: "Ah, vou entrar, não tô fazendo nada". Aí na hora que eu entrei, as meninas falaram assim, acho que tinha 3 meninas ou 4. Vamos orar, abrir o microfone. Aí eu, ai meu Deus, tem que abrir o microfone, tem que orar, socorro, como é que eu vou fazer? E já comecei a arrumar uma tremedeira e cada hora que uma abriu o microfone. E eu acho que eu entrei numa segunda semana da oração, não foi os primeiros dias, então elas já estavam acostumadas. Aí eu falei, ai meu Deus, eu vou ter que orar, gente. Eu comecei a programar uma oração bonita na minha cabeça. Foi. Aí na hora que eu abri o microfone, que chegou a minha vez, aí eu comecei, soberano Deus e eterno Pai. Ai, eu não tenho vergonha não, mas... E amiga, eu fui aos prantos, eu não consegui. Era uma farsa. Dentro de mim tava em pedaços. E eu comecei a chorar, a chorar. E as meninas, pode, aqui é um lugar, você pode chorar. E tipo, pra mim eu fiquei assim, com aquela boca aberta, o microfone aberto, e chorando. E falando, como assim um lugar que eu posso chorar? Que todo mundo tá aqui e não vai falar nada contra mim, né? Porque como eu era uma pessoa muito assim, feria o outro, apontava demais o outro, que tinha um padrão que eu tinha que ser perfeita, né, para a sociedade, né, para o meu povo, para as pessoas que conviviam comigo, eu tinha que mostrar uma postura de forte, né? Então isso para mim assim, e depois, ai que vergonha, eu nunca mais eu vou entrar nessa reunião, ó que mico que eu paguei. Mas aí eu fui muito bem acolhida e o Senhor me atraiu desse jeito, foi bem especial. É muito especial mesmo. E isso que você falou sobre, assim, meu Deus, é um lugar que eu posso chorar, né? Hoje em dia a gente vê muitos lugares, até igrejas, né, que a gente vê também que muitas pessoas apontam o dedo que você tem que ser aquela pessoa perfeita, né? Você não pode errar.
Então, quando você chega numa mesa que é uma mesa assim que acolhedora, que realmente Jesus está ali, você fica, meu Deus, o que é isso? Você não entende, né? Porque Sim. geralmente uma pessoa que ela sofre com a religiosidade, como você falou aí, que você sofria de religiosidade, né? Ela aparentemente é assim, ela acha que ela é santa, que ela tem que viver naquela vida piedosa e que ela não pode sair daquilo e que aquilo ali é o certo, né? Ela não sabe reconhecer que ela tem que viver assim, pela graça, né? Pela graça de Jesus, que é suficiente. Então, explica mais um pouco para a gente, né, o que é a religiosidade, porque, assim, muitas mulheres, elas não sabem ao certo o que é, né, a religiosidade, e acham que é apenas seguir uma religião, pronto e só. Elas não entendem o que realmente é uma religiosidade, que é algo bem, assim, que acaba com você. Bom, eu até a mesa com Jesus, eu não imaginava que eu era essa pessoa religiosa, porque para mim eu estava fazendo certo, que era seguindo o que é a religião. Nem vou dizer Bíblia, porque não tinha nada de Bíblia. Era aquilo que me ensinaram, que eu fui aprendendo ao longo, né, da minha caminhada cristã. Então, quando eu me deparei na mesa e o Senhor trouxe pessoas de vários lugares, várias denominações, né? Mulheres com problemas diferentes, tudo. E eu me deparei com essa mesa, aí que eu fui entender. Nossa, eu sou uma pessoa muito religiosa, porque começaram a se abordar vários assuntos, vários testemunhos, várias multiformes graça do Senhor de apresentar para cada pessoa específica. Então, começou a ir de contra os meus pensamentos e aquilo que eu acreditava. E nisso comecei a falar assim, meu Deus, o que eu tô fazendo nessa mesa? Eu não posso ficar aqui, eu não posso ser isso, eu não posso. Aí, e porque tava indo confrontando com aquilo que eu acreditava. Porque eu acredito que a religiosidade em nós, ela é aquela coisa limitante. Você limita o poder de Deus. Você limita ele. Fica um Deus engessado dentro de uma caixinha, sabe? E isso eu fiz com Deus muitos anos da minha vida. Não culpo ninguém, eu culpo eu mesma hoje por entender que a palavra de Deus estava aí aberta para mim e eu não busquei o Deus da palavra, sabe? Eu vivia para mostrar algo para as pessoas. Vamos dizer assim que eu super valorizei como é que chama? Como é que eu posso dizer a palavra? Eu super valorizei o esforço da pessoa, a forma de como se achegar a Deus para se sentir aceito e achar que você estava salvo. Mas eu não tinha um encontro real com Jesus, o verdadeiro Salvador. Eu falo hoje que eu era amante da religião. Hoje não, hoje eu sou noiva de Cristo. Porque eu me Amém. encontrei nessa mesa e o Senhor abriu os meus olhos, sabe? Eu percebi o tanto que eu limitava Deus e o poder dele. Porque, por exemplo, se ele fizesse algo na minha vida, aquilo ali virava para mim o certo. Se você, Sharon, chegasse para mim e contasse uma experiência ou algo, eu falava: não, isso não é Deus. Porque Deus, ele faz assim. Não, porque a palavra de Deus, gente, a palavra de Deus é a palavra. Não tem outra coisa. Mas a palavra de Deus diz que obras maiores a gente faria, né? Viveria outras. Não dá para colocar tudo aqui na Bíblia, o que Jesus fez e passou. Então eu limitava o poder de Deus só através das escrituras, o pouco ainda que eu lia. Então se não tivesse assim um respaldo bíblico, eu não acreditava. Entendeu? Aí eu ficava na superfície, eu não conseguia aprofundar, porque eu não buscava o Deus da palavra, Jesus. Eu não ia para a presença. Aí eu quero ler um versículo interessante que marcou a minha vida e eu vi que era eu, purinha. Isaías 29:13 vai dizer assim, ó: o Senhor disse: viste que esse povo se aproxima de mim e com sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Essa era eu. Aquilo que eu aprendia com os homens, porque não era com a palavra, porque eu não tinha palavra na minha vida, eu não buscava a palavra, eu não mergulhava na palavra. Então, esse versículo maquinalmente aprendeu. Mandamentos de homem. Eu ficava nisso. Então, era experiências, se você chegasse para mim e era do meu vínculo, né? E eu acreditava naquilo que você acreditava, se você me contasse algo, aquilo ali era algo que eu aceitava na minha mente, entendeu? Era um pensamento engessado.
Eu não deixava o Espírito Santo fluir. Tinha o Espírito Santo, tinha o batismo com o Espírito Santo, mas ele era limitado dentro da minha vida. É forte. Bem, e é como você falou, é tipo assim, como se você quisesse limitar o Deus, né, que você achava que servia, você queria limitar aquele poder. Então, assim, o que ele pudesse fazer, vou dar um exemplo. Na minha Sim, vida, se você, Estel, aconteceu isso comigo. Aí você fala, não, mas Deus não é assim. Está escrito que ele só faz assim, assim. Então, só é assim. E a pessoa que sofre com a religiosidade costuma realmente limitar o poder de Deus, né? sim, Limitar as coisas que Deus pode fazer. E isso meu Deus, eu não sei nem, nem o que falar. Mas né? o que eu quero te perguntar é, o que é que você acha que quem era a Esté antes, né? Quem foi a Esté antes e o que mudou na Esté hoje durante todo esse processo que você passou? Nossa, dá um livro, hein, Gi? Pode Bom, falar. a Stead antes, né? Como ela não experimentava a multiforme graça, amiga, eu não sabia nem o que significava a palavra graça. Pasme. Pasme, porque eu sou de berço. Eu vivia a religião, não a verdadeira religião que fala lá em Tiago, né? Que lá em Tiago ele vai dizer que a verdadeira religião, né, é a gente ajudar os órfãos, né, as viúvas. Eu não vivia isso. Eu vivi o meu umbigo, a minha religião, a minha dor, as minhas causas, os meus problemas. Tipo assim, fui criando os meus muros. Acho que eu tinha que criar uma Bíblia própria. E eu vou falar, né, que aconteceu comigo nessa mesa. Então, assim, quando o Senhor me trouxe para essa mesa de cura, foi uma briga muito grande para mim aceitar. Até aceitar que eu tinha um lugar à mesa. Era difícil na minha cabeça. Então, muitas vezes, o Chero, eu não conseguia ouvir os outros falar. Se você abrisse o microfone e começasse a falar, jorrar, eu falava, nossa, que preguiça. A minha mente estava tão cauterizada que eu não conseguia nem receber, eu não era nem receptivo com aquilo que o outro carregava. Eu ficava, não, que hora que essa pessoa vai calar a boca? Ai, já deu. Eu ficava entediada. Eu não conseguia sentar na mesa e receber. Parece que só o que eu falava era que era o certo. Só quando eu abrisse a boca que vai fluir. Então, assim, quando eu conseguia, porque no início eu não abria muito o microfone, né, e tal. Mas quando eu abria, aí eu sentia aquele senso de dever cumprido. E quando você, se você fosse abrir, eu não conseguia receber aquilo que você tava de tanta engessada que eu estava. Aí eu me tornei uma pessoa muito rígida, muito fria, calculista, julgadora, apontadora. Por quê? Na minha cabeça, se eu te apontasse o que estava errado, que não estava dentro do meu padrão da minha mente, eu estava te ajudando. Eu falo, nossa, eu preciso ajudar a Sharon a sair desse lugar. Como se o que você vivesse era errado. Tipo, literalmente eu limitava até as experiências das pessoas. Sharon, não tinha nem secreto direito com Deus. Não tinha, não sabia nem o que era isso. Mas eu tava focada em não ser ferida mais. Focada, tipo assim, eu vou lá na igreja e vou fazer o que eu tenho que fazer e voltar para minha casa. Se eu não conseguisse sentir a presença de Deus no culto, eu voltava arrasada. Era como se O, Deus não estivesse ali. o culto para mim não tinha acontecido, porque eu achava que era para mim. Porque eu achava que ele tinha que vir, descer, né? Manifestar em mim e fazer acontecer. Eu era tão rígida, Sharon, tão rígida. É vergonhoso dizer que nem a palavra entrava no meu coração. Se você estivesse pregando lá, a palavra não era para mim. Eu ficava, ai, gente, por que fulano viu essa palavra era para fulano? Eu acho que essa pessoa, tipo, ai, eu falava assim, fulano tá ali, essa palavra deve estar entrando no coração dele. Você viu tão superficial que eu estava, tão ferida, que eu fui colocando muros, eu não deixava ninguém entrar. Nem a palavra do Senhor ela entrava, ela não tinha lugar no meu coração. Porque ser confrontada dói, né? Então a dor da rejeição, ela faz isso com a gente não aceita ser corrigida. Nunca era pra mim, eu sou a vítima. Vocês não estão me vendo aqui, não? Você está doido? E como que eu ia falar que aquela palavra era para mim, senão eu teria que expor meus problemas, eu teria que expor as minhas vulnerabilidades.
Então foi na mesa que o Senhor me ensinou, me lapidou, eu fui, né, me soltando e aceitando ser vulnerável, sabe? Hoje, com leveza, se eu te precisar falar das minhas vulnerabilidades para que o nome do Senhor foi engrandecido, eu vou com muito temor, porque eu sei em quem eu tenho crido. Hoje eu sei quem parou para mim, sabe, a samaritana? A passagem da samaritana para mim é como se a mesa da tarde foi para mim um poço. Era como se fosse um, né, um copo de água no deserto, porque aquela mulher ela tava ali para pegar água, mas dentro do coração dela cheio de indagações, né? Onde que adoro? Quem é esse que pode me dar uma água que nunca mais eu vou ter sede? Eu não sabia quem era esse Jesus. Hoje eu não consigo não respirar Jesus, porque ele me encontrou. Outro versículo que eu amo, Cheryl, é aquele: eu era cego, hoje agora eu vejo. Porque hoje eu consigo ver as minhas mazelas, os meus erros, consigo ver quão miserável eu sou, como miserável eu sou e merecedor, como é que fala? Que eu preciso da graça. Não sou merecedora não, né? Quanto eu preciso da graça para viver. Pra você ter noção, se você falasse comigo assim, eu gosto de contar essa parte, porque, gente, se você falasse comigo assim, eu não tenho certeza da minha salvação. Eu falava, o quê? Como assim? Um crente que não tem certeza da salvação? Chocada! Eu falava assim, não, jamais, eu tenho certeza absoluta que eu vou pro céu. Eu falava assim com a pessoa, nossa, eu nunca tive esse pensamento, como que o céu não vai me ter? Gente, Gente, porque para mim, o que eu vivia, a minha vida de entrega de aceitar Jesus, ir para uma denominação e fazer, né? Porque eu fazia, se precisava, eu lavava o banheiro, já fui tudo, líder de salinha, líder de jovem. Então eu sempre estava ali para servir, mas o meu coração não estava em Cristo. Por quê? Eu servi esperando algo em troca. Até mesmo das pessoas. Que se você fizer falar assim não pra mim, eu falar, como assim? Outro dia eu tava aqui pra você? Você não pode estar aqui pra mim? Achava um absurdo. Então era tudo muito sobre mim. Não tinha nada sobre ele. é, Nada. inclusive tem até uma passagem em Gálatas que eu estava lendo, tá até aberta aqui, lá em Gálatas 1, versículo 10, que diz assim: acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas, ou será que procurar a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Você falou aí, né? É a pessoa que sofre de religiosidade, como você tinha plena convicção que você iria para o céu, porque ali você era dentro da igreja, você lavava banheiro, estava ali, fazia tudo que tinha que fazer. Então, para você é como se aquilo ali bastasse para a sua salvação. Você estava agradando todo mundo que estava ali dentro, então aquilo ali para você era perfeito, né? Para você alcançar a sua salvação, para você ver o quanto a religiosidade ela afeta, né, na nossa vida. E eu estava vendo eu li até uma frase que dizia assim: se você quer verdadeiramente a santidade, não estude a lei, né? Estude a graça. Porque o que salva Literalmente. a graça, obviamente, você tem que ajudar as pessoas, você tem que conviver, você tem que prestar o serviço no seu ministério, claro, mas assim, não só isso, né? Você tem que ir pela graça, porque até a palavra fala que nós somos salvos pela graça, né? Pela fé, Não é pela por graça. obra. E Isso. quando você se liberta assim da religiosidade, o bom de se libertar da religiosidade é porque não gera culpa, né? Ela gera fome. E leveza e paz, sabe? Ter uma paz. Mas E pode contar. o que eu acho engraçado também, por exemplo, igual você falou, pode fazer, mas o problema tava o meu coração. O meu coração, ele não estava em Deus. Eu não tinha um relacionamento com ele. Eu tinha, igual você falou, não tinha encontrado a graça. Eu tava na lei ainda, eu tava no fardo pesado. E eu não ia para buscar o coração de Deus, porque depois que eu descobri que para chegar ao Senhor é humilhando. Mas como que eu ia me humilhar? Eu, Esther? Não, pra que humilhar? O Senhor já sabe que eu preciso. Ele tá me vendo aqui. Ele já sabe pra que eu tenho que falar. Era assim meu pensamento. Aí eu descobri um coração que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Eu não tinha um coração quebrantado. Eu tinha um coração orgulhoso, cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de medo, de traumas, de rejeição.
que muitas coisas eu passei por causa da raiz da rejeição. Só que eu não conseguia mensurar o tão profunda que ela era. E ela vem, parece que tem um tanto de ramificações, sabe? E ela mexe com todas as áreas. Então, assim, lógico, o meu problema, se eu tivesse usado a palavra de Deus, eu tinha evitado um caminho gigante, né? Para fazer a volta ao contrário, depois de volta para Cristo. Mas foi dessa forma, né, que teve que ser. Mas graças a Deus que ele parou. Ele parou em Samaria. E que ele me achou e me deu graça, me deu água. E o que eu também gosto de falar muito, que o Senhor, ele sabe como nos atrair, né? Ele sabe, ele pacientemente, ele nos atrai e espera o momento certo, né? Pacientemente, meu Deus, sou a prova viva disso, meu Deus. Paciente. Pacientemente. E você falando tudo isso, né, Estel, eu tenho uma pergunta até para te fazer. Qual o momento da sua vida, assim, o que mais afetou na sua vida com esse fanatismo da religião? Qual foi se você lembra, né, de algum momento assim que você parou e fala, meu Deus, não, isso tá errado. Isso aqui que eu vivo tá errado, não é assim. Tem algum momento assim que você lembre que aquilo ali realmente estava te afetando e você não estava percebendo? Ah, sim. Quando? Ah, eu fui pra mesa. Foi tudo na mesa. Pode ser clichê, mas não foi, gente. Por quê? Como eu era uma pessoa muito religiosa, como que eu ia deixar ele me tratar dentro da igreja? Por isso que eu falo, multiforme graça. Como eu estava no nível elevado de padrões da minha mente, ele precisou me tirar daquele lugar, me trazer para um ambiente online, né? Que ele escolheu esse lugar online hoje para se manifestar. E foi aí que eu comecei. Mesmo assim, gente, era muita dificuldade de se assentar. Aí depois começou a dificuldade de se sentir digna. Porque era tanta vergonha que eu tinha. Porque eu me descobri. Eu descobri o quanto que eu envergonhei o evangelho. O quanto que eu feri a palavra de Deus. E, tipo assim, o quanto que eu arrotava a santidade. Então, para mim, depois veio a vergonha, a culpa. Porque o inimigo, ele é o seguinte: cada lugar que o Senhor te tira, ele vai arrumar outro padrão para te escravizar e te aprisionar. Quando eu estava no processo dessa libertação, de descobrir que eu era uma pessoa religiosa, cheio de pecados e tal, ele foi me queria me aprisionar na culpa, queria me estagnar na culpa. Então Deus me, né, não, Deus não vai me perdoar, é impossível. Aí quando eu tava no processo de libertação assim, a gente acha que é de um dia pro outro, mas não vai ser. Então quando eu tava caminhando, aí de repente eu caía, tipo assim, julgando, que eu julgava, ou que eu invejava, ou que eu tinha uma crise de ciúme, eu falava, não, Deus, não tem jeito pra mim, cancela, desiste de mim, eu não vou conseguir, é impossível alguém como eu. Aí eu lembrava de tudo que eu tinha feito com o nome dele, eu falava, não. Aí eu ia, chorava. Foi vários choros, mas ele pacientemente, novamente, ficou ali comigo, sabe? E aí eu ia pro secreto, foi muito chão, muito alinhamento e engraçado que quando eu fui pra mesa e o Senhor foi me sinalizando as coisas que eu precisava melhorar e me mostrando as minhas mazelas, sabe, dos pecados e tudo, não foi fácil. Porque eu precisei lidar com a aceitação, porque a gente precisa aceitar que precisa de mudança. Precisa aceitar que você tenha esse muro baixo. Então, quando o Senhor falou comigo, então assim, você é invejosa. Nossa, você é orgulhosa. Eu lembro do dia do orgulho, eu sentada na mesa, meus cadernos, e ele falou: Você é? Eu falei: Não, Deus, esse não. Alto lá, Jesus, me ajuda aí. Você tem certeza? Eu brigando com Deus. Esse não, Jesus. Como assim? Eu, orgulhosa? Olha aqui, eu sou não sei o que, humilde. Oh, passei muita vergonha no Pix, velho. Muita. Eu e Deus. Mas assim, é libertador. Hoje eu falo rindo e tudo, né? Eu já chorei, mas foi importante. O processo é importante. A gente não pode querer pular o processo. E o processo foi isso. Várias vezes eu caía. Aí eu falava, não, desiste de mim, Deus. Desiste, eu não vou conseguir vencer esse pecado. Eu não vou conseguir não falar mal do outro, porque eu amava falar mal do outro. Eu não vou conseguir sentar. Aí, o que que ele me deu? Estratégias. Por exemplo, se eu ia para uma mesa
que era uma mesa costumeira da gente sentar e falar, ou de pessoas que eu ia encontrar, que a gente se encontrava para falar mal, eu já ia com o pisca-alerta ligado, eu já ia orando em línguas, eu ficava ali atenta. Aí às vezes dava uma vacilada assim, aí assim, oh meu Deus do céu, me perdoa, tal, tal, entendeu? É complicado, assim, principalmente a gente que está saindo, né? Tem muitas mulheres que sofrem, infelizmente, da realidade, e é muito difícil, né? Assim, tá saindo e realmente reconhecer que você é aquilo. E, Esté, o que é que você aprendeu, né? Eu sei que você hoje, graças a Deus, você é uma pessoa curada dessa área, e o que você aprendeu através da religiosidade, né? Através do grupo Anas, como mãe, como esposa, como amiga, o que você é hoje, depois disso tudo. Nossa, mudou muito. Eu mudei como esposa, porque eu aprendi a honrar o meu esposo, né? A honrar e obedecer o que a palavra diz. Mesmo eu não querendo, né? Obedecer não é sobre querer, né? Nem tudo vai estar de acordo com as nossas vontades, então é renunciar. O casamento é renunciar todos os dias, né? E ficar nesse lugar de obediência. Aprendi como mãe que aqui é o meu lugar, aqui é o meu lugar que o Senhor escolheu para mim e conseguir entender o meu propósito, né? Que é o importante, que traz leveza e paz. Entendi o meu valor, eu acho que era isso, porque eu não conseguia achar valor em mim nada. Eu ficava vivendo, Chero, como se cada dia fosse. Eu queria que ele acabasse. Era como se eu fosse inútil. Eu não conseguia encontrar o meu valor. Hoje eu gosto de três palavras que eu gosto de falar todo dia: que eu sou escolhida, amada e perdoada. Porque eu não me sentia nenhuma dessas três coisas na caminhada com Cristo, sabe? Então, o dia para mim estar dentro de casa fazendo e servindo era um peso. Era como se eu servisse só para aquilo. Então eu peguei, eu ficava esperando anoitecer a hora de todo mundo dormir para me dormir. As dormidas era a minha fuga. Uhum. Então, assim, eu amava dormir. Aí depois, com a terapia com a Mari, eu comecei a descobrir, né? Me descobrir e entender por que que eu faço o que eu faço. Essa é a chave. Por que você faz o que você faz? Por que que você tem essa atitude? Então hoje eu sempre me pergunto. E foi aonde que eu fui encontrando as raízes dos meus problemas, as raízes das minhas atitudes que não convinham, que não agradava ao Senhor. E aí eu consegui ser amiga, porque eu não era amiga. Eu era amiga por conivência. Se você não me trouxesse lucro, eu falava próximo, porque eu já fui muito ferida com amizade. Então, assim, não que as pessoas me feriram, mas aquela coisa de as pessoas vão embora, sabe? Eu não conseguia entender. Por que que as pessoas vão embora? Porque eu tinha um apego emocional muito grande, uma dependência emocional. Aí eu falava, não, não vou mais construir uma amizade, porque uma hora as pessoas vão embora. Então eu sempre estava em fuga. Eu que queria ir embora das pessoas. Então quando eu vi uma pessoa querendo aproximar de mim, querendo ser minha amiga, querendo vir na minha casa, me chamando para ir na casa dela no almoço, aquilo ali para mim era um. Eu arrumava um desespero. Eu falava, ai meu Deus, tá querendo ser minha amiga. Ai meu Deus. Eu arrumava um jeito pra pessoa sumir da minha vida. Não, sei lá, eu era grossa. Não, era coisa fora do comum. Eu não conseguia te explicar. E a mesa trouxe, né, as amigas de Jesus. E com as meninas, né, desde o início, era que elas foram verdadeiras sinalizadoras para mim, sabe? Mesmo sem elas perceber, o Senhor usou elas para me curar. Tipo assim, a gente consegue entender que a gente quer, das nossas dores, a gente quer nunca mais viver. Então, aí, por exemplo, se você foi ferida num relacionamento, nunca mais você quer um relacionamento. Se você foi ferido numa comunidade, nunca mais você quer saber de comunidade. A gente tende a eternizar os momentos ruins, sendo que tem cura nesse lugar, tem cura, sabe? E eu encontrei essa cura, né, na mesa, o Senhor me apresentou as meninas, mas com muita dificuldade eu para aceitar o amor delas. E tanto é que eu fui muito sincera com elas, eu ficava, meninas, eu não sei lidar com isso, tenha paciência, esse negócio de te amo, chamar amiga, pra mim era muito quadrado, não saía, não conseguia fluir, sabe?
E elas pacientemente falaram, tá bom, amiga, a gente entende. Vai no seu tempo, porque esse, né? Porque tem que ser de verdade, né? E na hora certa flui. Hoje eu consigo fluir nesse lugar de amizade, consigo entender o meu lugar. Com a rejeição, eu me sentia muito, como é que eu falo? No grupo. Ah, fulano gosta mais de ciclano. Ah, eu sempre tava no vitimismo, sabe? Então eu sempre queria sair. E toda vez que eu passava esses perrengues internos, eu queria fugir. Então eu falava, ah, eu vou sair do grupo. Ai, que não sei o que e tal. Mas a Mari, pacientemente, a terapeuta me ajudou muito a entender isso é a rejeição. Você precisa entender que nem sempre é a sua fala que vai ser a que tá certa. Entender os não. Eu não sabia lidar com não. Essa história que os outros falavam assim, vai que o não você já tem. Eu falei, e eu tô caçando não por acaso? Eu nem vou. Sabe? Essa frase comigo não combinava, Xana. Eu falava, não pra mim era intimidador, não pra mim era tipo, não gosto de você. Era assim que eu recebi o não. Era como, você não presta, a sua opinião não vale de nada, por que você tá abrindo a boca? Na minha mente era isso. Então eu falei, nem vou. Meu esposo, vai, menino, só que eu não. Eu falei, essa frase que o não que eu já tenho pra mim é um gatilho, eu já nem vou. Tem a palavra não. E a palavra não. Então, assim, gente, eu sou fã dessa mesa, né? Porque eu sou. Hoje que eu sou, que consegui falar, né? Tudo isso. É só através, gente, eu era muito tímida, muito tímida. Aí a inveja, né? Aí eu descobri que eu era muito invejosa na mesa, muito. E É tudo uma, assim, é uma luta diária, né? todo dia porque tá batendo na porta, né? A Esther, achei lindo, 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 lindo um pouco do seu testemunho, né? E espero de verdade ter você aqui mais vezes, porque o seu testemunho eu conheço um pouco, ele é bem edificante e a gente precisa também falar de outras áreas. Eu quero, Ah, quero que você esteja aqui mais vezes com a gente, né, nesse podcast. E eu quero deixar, para finalizar, eu quero deixar esse espaço aberto, caso você queira fazer uma oração ou convidar mulheres para participar dessa mesa. Então, eu quero deixar esse espaço aqui para você. Você pode falar, tá? Para a gente é. encerrar, porque próxima segunda vai ter mais convidadas e eu quero que todas estejam aqui também. Amém. Só para fechar, rapidinho sobre a religiosidade, a gente precisa atentar o seguinte, que o Senhor também me fez entender. Por exemplo, eu fui liberta da religiosidade do meu padrão. Aí Deus me mostrou uma liberdade nele. Aí eu falei, uau, vem todo mundo pra cá e tudo. Então, só que se você não perceber, igual eu falei, o inimigo ele vai tentar te levar pra outra cadeia, né? Eu comecei a olhar para as pessoas e falar assim: nossa, olha como é que ela tá, e não sei o quê, a padronizar a pessoa e falar assim: meu Deus, ela precisa desse Jesus que eu encontrei, meu Deus, ela precisa de libertação. E o Senhor me sinalizou: nem sempre, não é porque ela tá atrás de uma roupa, vamos dizer assim, de uma saia até no pé, o cabelo de coque, por causa de talvez de uma denominação ou não, que ela tá presa àquilo por causa da religião. Talvez tem gente que aquilo ali é a identidade dela. Então não é sobre isso. Sempre a gente vai tentar querer padronizar. É o nosso o lado humano. Então a gente que precisa vigiar. É uma linha muito tênue, né, que fala, né? É, E é um assunto muito extenso, porque não dá para explicar assim, né, rapidamente, mas a gente precisa vigiar. Quando você percebe, eu já tava assim, quando eu fui liberta de várias áreas da minha vida, eu ficava, nossa, lá ela também precisa ser liberta. Nossa, ela tadinha, Jesus, ela precisa. foi liberta. Não, quando eu percebi, gente, se eu não vigiar, eu caio num outro padrão da religiosidade, porque é você ficar limitando o poder de Deus e limitar as pessoas naquilo que você tá vendo. Eu não conheço o coração dela. Só o Senhor conhece. Verdade. E, né, e a aparência a gente consegue deduzir, não podemos julgar as pessoas pela aparência. Porque o coração, porque às vezes a pessoa pode estar com a menor roupa possível, mas o coração dela está todo entregue a Deus, sedento. Por mais que ela não consiga sair ainda daquela libertação que ela precisa, de um conserto, mas o coração dela é sincero diante do Senhor. E é isso que ele procura. E eu, com as minhas mazelas, né, indo para a igreja e tudo, não deixava o Senhor Jesus ter acesso a nada no meu coração.
Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com esse, né, com esse tema, com esse essa coisa da religião que tenta nos prender, isso é puro espírito, é um espírito do cão para tentar nos tirar da graça, nos tirar da E graça, essa é a palavra. A graça é é favor imerecido. e merecido, com certeza, verdade. E então, eu quero que você convide mais É, mulheres a estarem aqui, tá? Se quiser deixar um versículo, uma palavra, esse momento é seu, como convidada. Sabe que para mim ai, foi uma honra ter você aqui comigo. Eu aprendo todos os dias com você, né? Não só com você, mas com todas as meninas ali daquela mesa. Eu acho que eu sou a mais nova do grupo, mas estou lá todos os dias vocês me ensinando. E meninos que não participam, entrem, porque realmente é uma mesa de libertação, de cura e de acolhimento, né? pois é, eu vou deixar aqui Romanos 8:28, né, que diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo, né, o seu propósito. Gente, Deus não desperdiça nada. Ele vai pegar isso, né, os nossos caquinhos, ou igual ele pegou tudo isso e hoje é para a honra dele e glória. Ele usa depois para glória. Ele vai pegar o que você mais sente dor, né? Vai extrair um azeite de cura para outras pessoas. Então, assim, deixa o Senhor fazer, deixa o rio fluir e o que o Senhor fez na sua vida, não deixe parar na sua vida. Deixa fluir o rio para outras pessoas. A palavra de Deus diz que nosso rio fluirão, no nosso ventre fluirão rios de água vida, vivas. É para a vida. E é para a liberdade que o Senhor nos chamou. E o que ele fez na minha vida, ele tem para todos, para todas as pessoas, para a humanidade. Então eu não posso deixar só para mim. A gente precisa declarar o quanto o Senhor é lindo, o quanto ele fez no passado e quanto ele faz hoje, porque a gente percebe quantas pessoas sem esperança porque não vê luz no fim do túnel. Por quê? Aonde estão os filhos da luz? Onde estão? Como, né? Como verão se não há quem pregue? Se não tem quem manifesta a glória do Senhor, quem manifeste o amor, amor. Alma sedenta precisando de amor. Como eu fui muito insensível. Hoje eu peço, Senhor, me ajuda a amar. Amar as pessoas, amar esse lugar, sabe? Levar Jesus, essa bondade dele, sabe? Entender que, tipo assim, você pode estar no seu pior momento. Desse momento o Senhor pode fazer tudo. Porque é sobre ele, não é sobre nós. E para alcançar outras vidas, outras pessoas, né? E eu gostaria de chamar, né, as meninas para participar com a gente da mesa do café. É um lugar de acolhimento, que o Senhor alinha nossos corações, traz cura e traz revelação da palavra. Amém? Muito obrigada, meninas. Amém! Foi uma honra. E você ainda que não se inscreveu no canal, né? Aproveita, comenta aqui embaixo o que é que você achou desse podcast. Se você já passou por isso que a Esté já passou, né? A sua vivência aí nesse mundo meio cristão, tá? Eu quero ver os comentários de todas vocês. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem, né, esse podcast, porque serve também de cura, tenho certeza, para outras mulheres. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!